o exército israelense se prepara para invadir o norte de Gaza nas próximas horas. 2.215 vítimas em Gaza e outras 1.300 em Israel, totalizando, portanto, 3.515 mortos. O clima de insegurança aumenta com a possibilidade de novos ataques violentos na região. Mais de 3.000 vítimas em ambos os lados, dentre eles diversos brasileiros, além de outros milhares de feridos. O conflito entre Israel e Hamas tem sido um dos maiores da história, muito da parte do próprio Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007. A causa raiz deste conflito é o israelo-palestiniano. Judeus e árabes têm disputas territoriais e políticas de longa data na Terra Santa. Uma guerra santa é um conflito armado motivado por razões religiosas, geralmente considerado sagrado por uma ou ambas as partes envolvidas. Essas guerras baseiam-se frequentemente na crença de que estão a cumprir um propósito divino ou a proteger a sua fé. Exemplos históricos incluem as cruzadas medievais e os conflitos recentes no próprio Oriente Médio, e mais recentemente ainda, o próprio ataque terrorista contra Israel por parte do Hamas. O Hamas é uma organização fundamentalista islâmica que se opõe à existência de Israel e aspira a estabelecer um Estado palestino islamita nestes territórios palestinos, considerados históricos. O grupo realizou numerosos atentados contra Israel, incluindo ataques terroristas, disparando foguetes e mísseis contra o país e infiltrando-se no seu território para propagar o terrorismo. Então não, os ataques terroristas por parte do Hamas não são de hoje. Um fato importante a se pontuar é que o Hamas escolheu atacar Israel justamente no sábado, um dia de significado religioso profundo, marcado pelo próprio Deus como momento de descanso para o povo israelita. Neste dia não se deve trabalhar, uma tradição que perdura entre o povo israelita até os dias de hoje. O ataque foi meticulosamente calculado para ser feito justamente no sábado, esse dia sagrado para o povo de Israel. No entanto, a guerra em Israel e, particularmente, a batalha por Jerusalém já é citada em versículos da Bíblia. O reestabelecimento de Israel, em 1948, foi um evento crucial no cumprimento da profecia bíblica do profeta Ezequiel, escrito há mais de 2.500 anos, onde falou de uma futura restauração de Israel. O livro bíblico de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 24, diz: Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Já em 70 d.C., Israel foi espalhado entre as nações, e os judeus não tiveram pátria durante 2.000 anos, até 1948, quando Israel se tornou uma nação. Desde então, tem havido conflito contínuo entre muçulmanos e judeus por Jerusalém, e nenhuma das nações sabe como lidar com o que é comumente chamado de Oriente Médio. Veja o que é dito em Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3, escrito há milhares de anos, abordando a crise de Jerusalém. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem, certamente, serão despedaçados, e juntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, Jesus falou das guerras como um sinal do fim dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tudo isso terá o seu clímax na batalha do Armagedon. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, fala da reunião das nações em um lugar chamado Armagedon, um termo sinônimo de uma batalha cataclísmica final. Você já ouviu falar do Armagedon? Armagedon é a grande guerra final, o verdadeiro bem versus o mal. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 28: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, devemos ter certeza de que estamos bem diante de Deus, confiando em Jesus. Em segundo lugar, devemos orar pela paz de Jerusalém e, ao mesmo tempo, levar o evangelho aos não salvos. Um sinal muitas vezes esquecido do fim dos tempos é que a verdade será pregada em todas as nações. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vemos outra clara referência aos dias em que estamos vivendo em Marcos capítulo 13, versículo 8, que diz:
Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos num lugar após outro, também haverá falta de alimentos. Essa é a clara evidência dos dias em que estamos vivendo, onde, além da guerra e violência atuais, também nunca se viu um número tão grande de terremotos ao redor do globo, em um lugar após outro. E a fome e escassez de alimentos estão se tornando cada vez maiores. Uma pesquisa recente mostrou que 43% dos americanos acreditam que, de acordo com as profecias bíblicas, vivemos nos últimos dias da história. O próprio fato de Israel existir como nação é uma profecia do fim dos tempos. Isso é interessante, porque 43% é muito, quase metade. Isso são milhões de pessoas. Talvez 200 milhões de americanos acreditem nisso. E lembre-se, isso apenas na América, certo? Não estamos contando o resto do mundo. Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24 diz: No entanto, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses são dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição nesta terra e ira contra este povo. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelas nações, até se cumprirem os tempos determinados das nações. Embora este trecho não descreva a situação atual, ele sugere que Jerusalém estará sitiada por um exército. Ao observarmos as nações mobilizarem-se contra Israel e Jerusalém, vemos ecos deste futuro evento profético, em que Israel será cercada por exércitos. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículos 1 a 3, lemos: Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Este versículo é interpretado como uma profecia de vitória de Israel sobre os seus inimigos. Os habitantes de Jerusalém são descritos como sendo protegidos por Deus, e a casa de Davi é descrita como sendo forte e poderosa. No entanto, na Bíblia não vemos profecias que retratam apenas este caso em Israel. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz: Nos últimos dias, os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres ao invés de Deus, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Essa é outra clara evidência dos tempos do fim em que estamos vivendo, onde a humanidade está cada vez mais violenta, com ódio, amor ao dinheiro e às coisas materiais. Sabemos que conflitos no Oriente Médio não são uma novidade, já que estes vêm ocorrendo desde a sua concepção. Realmente, Jerusalém e Israel são fundamentais quando se trata de profecia bíblica. Quando lemos e analisamos as palavras dos profetas, ou seja, a profecia bíblica, reconhecemos ainda mais como Deus conhece o futuro. A Bíblia é a palavra inspirada por ele, que escreveu o futuro nela por meio de suas palavras, usando homens sábios, milhares de anos atrás, antes de acontecer. E ver se cumprindo tudo o que a Bíblia profetizou há milhares de anos atrás, dá legitimidade a ela como a verdadeira palavra do nosso Criador. O que está ocorrendo em Israel é mais um cumprimento das profecias bíblicas. Isso está acontecendo neste exato momento, enquanto falo com você por meio deste vídeo. Pensar que estamos presentes aqui, vivenciando uma das profecias mais sagradas, é de arrepiar, não é? Mas e você? O que você acha das profecias e de como tudo está se cumprindo? Concorda conosco? Ou acha que tudo isso não passa de coincidência? Deixe nos comentários abaixo a sua opinião sobre o que está acontecendo em Israel. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para receber todos os conteúdos que publicamos aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.